Energias renováveis, resíduos sólidos. Características gerais. Utilização dos resíduos sólidos como fonte energética limpa e renovável. O biogás é um recurso energético renovável que deriva da decomposição de matéria orgânica. Sua constituição é, em sua maioria, metano e gás carbônico, e a sua principal produção se dá em aterros sanitários que coletam e tratam os gases produzidos pelo lixo que seriam liberados na atmosfera. É importante salientar que esse gás é matéria-prima para a substituição do GLP, gás liquefeito. Mecanismo de produção. Compostagem da matéria orgânica. As usinas de compostagem de lixo processam a matéria orgânica através de processos químicos que resultam em humus de altíssima qualidade, usado como adubo no desenvolvimento das plantas. Este adubo, também chamado de composto orgânico, é produzido biologicamente em condições adequadas, sendo amplamente utilizado pela agronomia, como plantações, hortas ou jardins. Mas como é feito o processo de compostagem do lixo? Bom, primeiramente os dejetos são levados por caminhões e conduzidos a uma esteira, onde é feita uma separação magnética daquilo que pode ser reciclado. Depois, o material orgânico é levado a uma estufa, onde os biogases são retirados para a geração de energia, principalmente o gás metano. Por último, os resíduos passam por um processo de compostagem em ambiente fechado, onde essa é uma das formas mais antigas de digestão e ocorre naturalmente na ausência de oxigênio, como em plantações de arroz, águas paradas, estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. O gás obtido durante a digestão anaeróbica, chamado de biogás, inclui, além do metano e do dióxido de carbono, alguns gases inertes e com mecanismo de produção. Compostagem da matéria orgânica. As usinas de compostagem de lixo processam a matéria orgânica através de processos químicos que resultam em humus de altíssima qualidade, usado como adubo no desenvolvimento das plantas. Este adubo, também chamado de composto orgânico, é produzido biologicamente em condições adequadas, sendo amplamente utilizado. Então, mas como é feito o processo de compostagem do lixo? Bom, primeiramente os dejetos são levados por caminhões e conduzidos a uma esteira, onde é feita uma separação magnética daquilo que pode ser reciclado. Depois, o material orgânico é levado a uma estufa, onde os biogases são retirados para a geração de energia, principalmente o gás metano. Por último, os resíduos passam por um processo de compostagem em ambiente fechado, onde podem ser vendidos para a indústria agrícola como fertilizantes. Este processo é uma das formas mais antigas de digestão e ocorre naturalmente na ausência de oxigênio, como em plantações de arroz, águas paradas, estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. O gás obtido durante a digestão anaeróbica, chamado de biogás, inclui, além do metano e do dióxido de carbono, alguns gases inertes e compostos sulfurosos. Biodigestores. O que são biodigestores? Bom, biodigestores são equipamentos de fabricação relativamente simples que possibilitam o reaproveitamento de resíduos para gerar gás e adubo, também chamados de biogás e biofertilizantes. No interior do aparelho, esses resíduos entram em decomposição pela ação de bactérias anaeróbicas. O material orgânico utilizado não deve conter produtos tóxicos, pois matariam as bactérias responsáveis pela produção. Para fabricar o aparelho, geralmente cava-se um buraco no chão, vedando-o com cimentos e tijolos. Deve-se deixar uma porta para colocar os resíduos dentro do biodigestor e poder retirá-los depois. O gás pode ser retirado por meio de um encanamento. Emissões de gases de metano. Receita adicional para aterros existentes, ou seja, energia mais os créditos de carbono. Redução de riscos de acidente. Ocorrência de autoignição e ou explosão pelas altas concentrações de metano. É uma energia limpa, serve como substituto para os combustíveis derivados do petróleo, como o GLP. Nas zonas rurais pode ser uma fonte de rendimento para agricultores, que podem usar para produzir energia, para utilização em fogões e ainda para a vinda do excedente de energia elétrica. Há uma redução da quantidade de resíduos depositados nos aterros sanitários, além de evitar a emissão de metano nos mesmos. Principais vantagens. O uso energético do gás de lixo não aumenta a vida do aterro. Recuperação parcial do gás, muitas vezes limitada a 50%.
a produção variável de gás, o que implica restrições na definição da potência instalada, janela de produção relativamente pequena, custo elevado da planta de aproveitamento energético, em razão do prévio tratamento necessário. A quantidade de energia gerada não é constante e depende da quantidade de insumos e também da capacidade do gerador, variando ao longo do período de produção. Para a utilização do esgoto ou do lixo, tem que ter concessão do Estado ou do município, além do alto período de recuperação do investimento. Seu transporte e armazenamento possuem algumas dificuldades devido à sua baixa densidade, implicando na ocupação de um grande volume, além do alto período de recuperação do investimento. Seu transporte e armazenamento possuem algumas dificuldades devido à sua baixa densidade, implicando na ocupação de um grande volume. Vai. Bom, algumas curiosidades sobre o biogás. O biogás foi descoberto no século XVIII por Alexandre Volta e depois de sua descoberta, ele começou a ser produzido em larga escala em biodigestores espalhados pela China e Índia, com a intenção de atender às necessidades energéticas da zona rural. Bom, a segunda curiosidade. No Brasil, durante o período da crise energética da década de 70, a busca por energias alternativas despertou o interesse em aplicar a tecnologia da biodigestão. Mas, atualmente, o interesse maior está relacionado à sua capacidade de estabilização de resíduos. Vai. Agora uma curiosidade sobre a compostagem do lixo. Bom, segundo dados do IBGE, há pelo menos 80 usinas de compostagem no país, sendo que parte delas estão desativadas. Vai. Impactos ambientais. Os gases do efeito estufa que envolvem a Terra absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Os principais são os gases carbônico e metano. Nesse caso, é importante salientar também a questão do aquecimento global.